Olá, meu povo do terceiro ano, terceira série do ensino médio, galera do terceirão, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos de volta para falar mais uma vez sobre pronome e coesão. Hoje, a partir da página 20 do livro de vocês, nós vamos falar inicialmente sobre colocação pronominal. Um assunto bem legal, um assunto bem bacana, que muita gente ama de paixão, que é aquela colocação da próclise, ênclise e mesóclise. Bons nomes para seus filhos. Vamos então juntos analisar essa questão. Muito bem. Os pronomes oblíquos, átonos, nós vimos na semana passada sobre os pronomes pessoais e vimos que temos pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo e os pronomes de tratamento. Quando nós falamos de colocação pronominal, falamos predominantemente sobre a colocação dos pronomes oblíquos átonos. Por quê? Porque eles vão ocupar, como eu disse aí inicialmente, uma das três posições em relação ao verbo. Ele pode aparecer antes do verbo, e aí nós chamamos esse fenômeno de próclise. Ele pode aparecer no meio do verbo, onde nós chamamos mesóclise, e pode aparecer também depois do verbo, neste caso chamamos de ênclise. Isso é o nosso assunto de hoje. Bem, nós vamos ver agora quando ocorre a próclise, ou seja, quando o pronome aparece antes do verbo. Primeiro, ele vai ocorrer próclise quando houver palavra atrativa. E o que é isso, professor? Nós vamos ver agora o que são palavras atrativas. Primeiro tipo de palavra atrativa que pode criar o uso da próclise: palavras de sentido negativo. Quando na oração, quando na frase aparece palavras de sentido negativo, essa palavra vai atrair o pronome oblíquo para si. Palavras do tipo não, nada, ninguém, nunca, jamais. Palavras negativas vão atrair o pronome. Então você pode dizer, por exemplo, assim, não me esqueça. Ok? Você pode dizer assim. Agora, se você for usar se você não tiver essa palavra negativa, você tem assim, esqueça-me. Preste atenção que a colocação pronominal, ela muda. Quando eu tenho a palavra atrativa, no caso, a palavra negativa, não chama o pronome para si. Tá bom? Então, esse é o primeiro caso de próclise, quando a palavra negativa na frase. Agora, presta atenção, uma coisa muito importante, gente. Se houver uma pausa, essa pausa pode ser uma vírgula, pode ser um hífen. Se houver ali uma pausa, essa pausa entre a palavra negativa e o verbo, neste caso, usa-se, não haverá próclise, aí vai usar a ênclise, tá bom? Como assim, professor? Se eu disser assim, ó, não me esqueça, eu já disse para vocês, o pronome é atraído pelo não. Agora, se eu disser assim, não, esqueça-me, olha a pausa, não, esqueça-me, aí essa pausa indica o uso de uma vírgula. Quando há uma vírgula, significa que eu não posso usar a próclise, e aí eu devo usar a ênclise. Beleza, galera? Tudo bem? Segundo caso de palavra atrativa são os pronomes interrogativos. Quando na oração aparecer um pronome interrogativo, esse pronome atrairá para si o pronome oblíquo. No livro de vocês tem alguns exemplos aí que vocês podem ver. Frases exclamativas ou optativas. Exclamativas são aquelas que denotam o sentimento de alguém, né? A forma, as emoções, como você está falando, de uma maneira enfática, expressar uma emoção de alegria, de surpresa, de encantamento, ou seja, é uma frase que demonstra o seu estado de espírito. Frases optativas são aquelas que indicam desejo, né? Quando você deseja, mas como assim? Quando você deseja algo para alguém, assim, por exemplo, que Deus te abençoe, que tudo te vá bem, que os céus me iluminem, frases optativas. Essa última que eu falei, por exemplo, que os céus me iluminem. Você percebe que essa frase é uma frase optativa, o pronome então aparece antes do verbo iluminar. Tranquilo? Caso de próclise, porque há aí
uma atração. Frases exclamativas ou optativas, já falei. Quando eu tiver a preposição em mais um gerúndio, nós temos, neste caso, o caso de próclise, né? Porque o pronome ele aparecerá antes do gerúndio. Tem aí o exemplo no livro de vocês, que diz assim: me desenvolvendo, posso dar opiniões melhores, ou em se tratando de assassinatos, ele era perito. Você percebe que o pronome aparece antes da forma nominal do verbo, que é o gerúndio. Outro caso de atração que produz a próclise é o advérbio ou a expressão adverbial. Sempre que eu tiver um advérbio ou uma expressão que denote uma noção de advérbio, eu tenho também aí o uso da próclise. Tem os exemplos no livro, não vou ler para ganharmos tempo. Um sexto caso é pronome indefinido. O pronome indefinido também atrai para si o pronome oblíquo, ou então o numeral ambos, né? Tem aí outro exemplo que dá para você. Quando eu tenho o numeral ambos, ele vai também atrair o pronome para si. Tem exemplificações aí, eu não estou lendo exemplificações para ganharmos tempo, porque daqui a pouco meu vídeo vai ficar muito extenso e a ideia não é produzir vídeos extensos, mas vídeos curtos, para que você não se canse da voz agradável deste egrégio professor. Muito bem, vamos agora falar dos casos de mesóclise, quando o pronome oblíquo é colocado no meio do verbo. Eu costumo brincar e dizer que a mesóclise está com os seus dias contados, já que, coitadinha, ela está internada na UTI, respirando por aparelhos e está nas últimas. Por que isso, professor? Porque quase ninguém usa mais mesóclise. É um caso de exceção, vamos dizer assim, não de exceção de uso, mas as pessoas normalmente não usam mais, está caindo em desuso, daqui a pouquinho, coitada, ela vai ser definitivamente enterrada. Por isso que a gente só encontra quase que exclusivamente em textos escritos na modalidade formal, mas numa formalidade extrema, e também em textos antigos, né? Textos antigos. A Bíblia, por exemplo, que é um texto antigo, você vai encontrar muito o uso da mesóclise. E aí, ao invés de você falar para a pessoa que ama, né, eu te amarei para sempre, ou você vai usar, de acordo com a norma, a mesóclise, amar-te-ei para sempre. Por quê? Quando tiver o verbo estiver no futuro do presente do indicativo ou no futuro do pretérito indicativo, a regra diz que deve-se usar a mesóclise. Beleza? E vamos agora para a ênclise. A ênclise, querida, linda, maravilhosa, é a colocação do pronome oblíquo após o verbo. Neste caso, nós temos aí, na variedade padrão, é obrigatória a ênclise quando o verbo iniciar a frase ou iniciar a oração e quando o verbo for precedido de pausa, que em geral é o quê? É o uso da vírgula, mas eu disse para vocês, pode aparecer ali um hífen, ou marcando essa pausa, ou até uns 2 pontos, ponto e vírgula. Sempre que houver uma pausa, a norma padrão da língua diz que usa-se a ênclise. Não se inicia uma frase com pronome oblíquo. Grava isso, não se inicia uma frase com pronome oblíquo. Beleza? Tem aí umas coisas que são importantes, que estão no livro de vocês, com relação aos pronomes o, a, os e as. Quando esses pronomes eles estiverem ali ligados a formas verbais que terminarem em R, em S ou em Z, essas letras, o R, o S e o Z, vão desaparecer e os pronomes eles vão assumir as formas de lo, lá, los e las. Então, ó, vou fazer um bolo. Se eu for trocar esse um bolo por um pronome oblíquo, eu não posso falar vou fazer o. O que acontece? Eu vou tirar esse R, como está escrito aí no livro, e vou colocar, eu vou fazer com que o pronome oblíquo ganhe ali a companhia do L
E aí nós teremos a formação seguinte: vou fazê-lo, vou fazê-lo. E a mesma coisa vai acontecer com os verbos que estiverem terminados por S e Z. Também tem uma outra situação que é se as formas verbais, né, se a forma verbal terminarem de tongo nasal, os pronomes assumem as formas no, na, nos e nas. Lembrando que são os pronomes a e o, as e os. Beleza? Tá aí o exemplo, ó. Põe o livro, põe os livros, põe mais os, foi põe-nos. Fizeram os exercícios, fizeram mais os, fizeram-nos. Tranquilo? E a ênclise nos pronomes nos, referente a nós, se a forma verbal terminar em mos, desaparece o S final dessa forma verbal e o pronome assume a forma de nos, né? Então vai ficar referimos mais nos, referimo-nos. E aí tem outros exemplos no seu livro. Muito bem, esse é o assunto sobre próclise, ênclise, mesóclise, colocação pronominal, e a gente vê aí num próximo vídeo a continuação desse assunto de pronomes. Tranquilo? Muito bem. Valeu então, até o próximo vídeo.